Você tem medo ou você se sente inseguro ao realizar algum exame de crânio ou da região da face? Existe alguma incidência que você não consegue realizar? Se sua resposta for sim, eu tenho uma solução para você. O Radiologando acaba de lançar um curso de posicionamento de crânio com as principais incidências radiográficas, tanto do crânio como também da face, onde você vai aprender basicamente a como realizar esses exames, já para o estágio, ou até mesmo já para o seu trabalho, ou até mesmo agregar aos seus estudos acadêmicos e até mesmo a de concurso público. E esse curso vai ficar disponível por apenas 2 semanas. Bom, eu te aguardo lá. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo questões comentadas, aqui para vocês praticarem ainda mais. Então sejam todos bem-vindos. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar ainda mais o trabalho, tá certo? Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @GojuProf, lá no Instagram, para que você possa também acompanhar, participar de lives e, claro, poder radiologar de pertinho comigo, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões para a gente poder praticar em relação a estudos do crânio, seja anatomia ou até mesmo posicionamento. E aí, será que você está afiado? Bom, temos aqui, basicamente, tá certo? Algumas questões para a gente poder praticar. E a primeira questão é sobre anatomia. E ela diz o seguinte: quais os ossos em relação à base do crânio, exceto, ou melhor, quais os ossos abaixo, basicamente, não faz parte aí em relação à base do crânio? Letra A, esfenoide. Letra B, etimoide. Letra C, temporal. Ou letra D, occipital. Qual desses ossos aí não faz parte da base do crânio? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria? Bom, para poder tentar te ajudar, eu vou colocar aqui uma imagem, tá? Lateral e também uma imagem frontal em relação aos ossos do crânio, para poder tentar te ajudar a me dizer qual é a resposta correta, tá certo? E eu vou te dar um tempinho para você me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual é a questão que você marcou? Letra A, B, C ou D? Ora, se você marcou a letra D, onde tem occipital, a sua resposta está correta. Basicamente, o crânio é subdividido em duas partes, com os ossos da calota craniana e os ossos da base do crânio. E basicamente, com relação aos ossos da base do crânio, nós temos o etimoide, nós temos o esfenoide e os dois temporais, direito e esquerdo. Agora, o osso frontal, os dois parietais e o occipital fazem parte com relação aos ossos da calota craniana. Logo, a resposta correta dessa primeira questão é letra D, osso occipital, tá bom? Mas calma, se você não acertou, ainda tem mais 2 perguntas para a gente poder praticar. Então vamos lá para a segunda questão. Segunda questão, e esta também remete a uma pergunta sobre anatomia. Se liga só, qual dos ossos abaixo descrito possui uma região denominada como forame magnum? Para que você que não sabe, o forame magnum basicamente ele tem ali a sua origem em relação à região do crânio. Mas em qual osso está localizado aí essa região? Vou colocar aqui uma imagem para poder tentar te ajudar melhor e me dizer qual é a resposta correta. E as alternativas são: letra A, parietal. Letra B, temporal. Letra C, occipital. Ou letra D, esfenoide. Qual desses ossos, por sua vez, possui aí basicamente essa região denominada de forame magnum? Eu vou te dar um tempinho para você me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem o osso occipital, a sua resposta está correta, que por sua vez possui ali basicamente a região do forame magnum, que é por onde passa a região da medula espinhal, referente em relação ao sistema nervoso, tá certo? Então a resposta correta dessa segunda questão é a letra C, ok? Tranquilo? Vamos então agora para a próxima questão. A próxima questão remete aí também a um conceito de anatomia, e que por sua vez comumente também pode cair em concurso público. Se liga só, a linha americana em relação às linhas do crânio também pode ser denominada de letra A, LAN, letra B, Lyon, letra C,
LOM ou letra D, LMM. E aí, qual dessas alternativas remete em relação à linha americana? Basicamente, existem algumas linhas em relação ao crânio, que podem ser descritas com as siglas ou então o nome aí de alguns países, como por exemplo, linha argentina, linha alemã ou até mesmo linha americana, entre outras. Mas e aí, qual é a resposta correta aí que remete, tá certo? Qual é a alternativa que remete à linha americana? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta você marcou ou qual a resposta você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem LOM, que é a linha órbito-metal, a sua resposta está correta. A linha americana está voltada exatamente em relação a LOM, tá certo? Enquanto que a linha alemã está voltada em relação à linha da LION, que é a linha infraórbito-metal, tá certo? Tranquilo, pessoal? Agora, me diz aí, quantas questões vocês acertaram? Uma, duas ou vocês acertaram as 3 questões? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? E se você quiser também mais questões sobre algum assunto específico, deixa aqui embaixo que a gente vai produzir questões desse tipo para que você possa tirar suas dúvidas e, claro, aprender cada vez mais. Aqui embaixo, além do botão do like, caso você não tenha deixado, já deixa aí, tá certo? Para poder ajudar o nosso trabalho, tem também o símbolo do amei, que claro que por sua vez você queira aí basicamente ajudar ainda mais o nosso trabalho, você pode clicar aqui, tá certo? No amei, no gostei, para que você possa aí ajudar ainda mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, ativar todas as notificações. E também nos seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no @radiologando como também no @prof, pois lá tem muito conteúdo para vocês aprenderem e não ficar de fora dessa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado e até mais!